Paz. Para a nossa devocional de hoje, eu gostaria de ler Salmos 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Um coração puro, um coração que não guarda mágoa, que não guarda rancor, um coração sem ressentimentos, sem maldade. E no fim do versículo pede que renove em mim um espírito estável. Estável é algo firme, algo que não varia, algo que não muda, que se mantém. Nós precisamos ser estáveis e nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a ser estáveis, porque se alguém te fere, se alguém te magoa, se alguém te entristece, você, se tiver um coração puro, não guarda mágoa, não guarda rancor, não permite que aquilo realmente entre no seu coração. E se você é uma pessoa estável, se você tem um espírito estável, aquilo não te abala, aquilo não muda a sua vida, não muda os seus planos. Se alguém vem com uma palavra pessimista a respeito de algo que você quer fazer ou algo que você está fazendo, uma palavra para te botar para baixo, para te desanimar, uma palavra que desanimaria muitos. Se você tem um espírito estável, aquilo não te abala, aquilo não te afeta, aquilo não te atinge. Você continua seguindo com seus planos como se nada tivesse acontecido. Aquilo que a pessoa fala entra por um ouvido e sai pelo outro. Não produz nenhum efeito na sua vida. E nós precisamos ser assim, ter o coração puro e ter um espírito estável. Um espírito que não permite que, quando as coisas dão errado, você comece a duvidar. Porque se você tem um espírito estável, as coisas que acontecem à sua volta não mudam a fé que você tem em Deus. Não mudam aquilo que você sabe a respeito de Deus. Se você perde o emprego, você se mantém firme. Você sabe que o Senhor está no controle da sua vida. E se você perdeu esse emprego, é porque era a vontade de Deus, é porque era com a permissão de Deus. E Deus tem algo ainda para você. Não é o fim do mundo. Se você ficar doente, você fica tranquilo, porque você sabe que Deus é o médico dos médicos. Ele pode te curar a qualquer momento. E se Ele permitiu que você ficasse doente, tem algum propósito nisso. E quando você confia em Deus, você se mantém firme, você se mantém de pé, você não desiste, você não desanima. E um espírito estável faz isso. Se você tem um espírito estável, o mundo pode estar caindo à sua volta. A sua confiança em Deus permanece. Tudo pode estar dando errado. Pessoas podem estar virando as costas para você, sua situação financeira pode estar difícil, você pode passar por problemas na saúde, porque a gente sabe que problemas vêm, a gente sabe que coisas acontecem, a gente sabe que pessoas entram e saem da nossa vida, a gente sabe que isso tudo faz parte da nossa vida aqui na Terra. Mas a gente precisa, durante nossa caminhada aqui, se manter com o coração puro e com o espírito estável. Em algumas versões, inabalável. A gente precisa ser assim durante todo o tempo em que nós estejamos aqui. É fácil? Claro que não. Por isso, quando nós lemos esse salmo, nós vemos que isso daqui é um pedido a Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Isso é um pedido que nós devemos fazer a Deus, porque é algo que nós precisamos ter. É necessário para a nossa vida e sozinhos nós não teremos. Então a gente precisa realmente buscar isso de Deus, um espírito estável ou inabalável. As nossas emoções em ordem, no lugar, porque não é fácil, gente. Não é fácil, não é só problemas, às vezes são frustrações, é algo que você queria que tivesse acontecido e não aconteceu. São planos que você fez e que aparentemente não funcionaram, ou que nesse momento não deram certo, ou que dessa maneira não deram certo. E aí aquilo frustra a gente, aquilo desanima a gente. Mas se você tem um espírito estável ou inabalável, essas coisas não vão afetar o seu relacionamento com Deus. Essas coisas não vão afetar o seu humor, essas coisas não vão afetar as suas emoções. Você leva uma baqueada, você leva, como nós falamos, uma pancada e você levanta de novo. E você vai para a luta de novo. E é assim que acontece. Você tropeça, você não deixa de andar porque você tropeçou. Você não deixa de andar porque tinha uma pedra no meio do caminho. Você continua andando e você contorna o obstáculo. Isso é ter um espírito estável. Aparece um obstáculo, a gente tem que ver como que a gente vai contornar.
E aí a gente mais uma vez ora e pede direção de Deus. Tudo na nossa vida depende de Deus, porque nós não somos capazes de nada. Nós somos pessoas imperfeitas, nós somos pessoas cheias de defeitos, cheias de dificuldades, cheias de falhas, de debilidades. Nós somos pessoas que erram, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas que nós temos uma força limitada. A gente precisa de Deus para tudo, a gente não saberia dar um passo sequer se não fosse por Deus. A gente precisa da direção dele, a gente precisa da orientação dele, para que nós não venhamos a corromper o nosso coração, para que nós não venhamos a encher o nosso coração de ressentimento, de tristeza, de amargura, porque uma pessoa amargurada é uma pessoa infeliz, é uma pessoa triste. E a gente não quer ser dessa maneira, a gente não quer viver desse jeito. A gente quer ter uma vida plena em Deus, uma vida cheia de alegria, cheia de momentos bons. Uma pessoa que passa por lutas, sim. Porque se a gente lê na Bíblia, em vários trechos da Bíblia fala: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Ou seja, em alguns momentos nós precisamos de refúgio e fortaleza. O Senhor é o meu escudo. Por quê? Porque em alguns momentos nós seríamos atacados e precisaríamos de um escudo. Isso está escrito na Bíblia porque Deus já sabia que isso aconteceria. Então Ele quis que colocasse na Bíblia por isso. Para que nós soubéssemos que nos momentos em que nós precisarmos de um escudo, nós temos. No momento em que a gente precisar de um refúgio, de um socorro, de um lugar para se esconder, nós temos. Então, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Nós precisamos manter a nossa fé em Deus. Porque o Senhor já sabia que nós precisaríamos de tudo isso. E nós precisamos pedir. A palavra diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á. Então, se a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa pedir a quem pode fazer, a quem pode nos ajudar, a quem tem para nos dar. E quem melhor do que o Senhor, que a gente sabe que é nosso Pai, que quer atender às nossas necessidades, que quer cuidar da gente. Assim como um pai sabe o quanto seu filho é frágil, é indefeso e quer proteger, Deus faz o mesmo com a gente. Ele sabe que nós somos frágeis, Ele sabe que muitas vezes nós precisamos disso, nós precisamos de ajuda e Ele quer nos ajudar. Então, que nós venhamos a pedir a quem pode nos dar um coração puro e um espírito estável ou inabalável. E o Senhor vai nos dar, e o Senhor vai fazer isso por nós. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo primeiramente perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, Deus. E nós queremos pedir também que o Senhor nos ajude, Deus, a ter um coração puro, Senhor. Um coração livre de mágoas, de ressentimentos, de rancores. Um coração, Deus, que consegue perdoar, um coração que consegue recomeçar. Um coração, Deus, que consegue deixar para trás as coisas que passam, Senhor. E recomeçar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ter um espírito estável, nos ajuda a sermos inabaláveis, Deus. Quando as dificuldades vierem, quando as lutas vierem, ou as frustrações, os problemas, por menores que sejam, ou por maiores que sejam, nos ajuda, Deus, a nos manter firmes, a manter a nossa confiança no Senhor, a manter a nossa fé no Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Senhor. Nós queremos ser estáveis, nós queremos ser constantes. Nos ajuda a ser assim, Pai. Nós somos falhos, nós somos criaturas fracas, Senhor. Nós dependemos da Sua força em nós, Pai. Então nos ajuda, nos mantém de pé, nos mantém fortes, nos mantém firmes e dá direção para as nossas vidas, dá direção para os nossos passos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. A paz.